Boa tarde, segundo ano B. Hoje a nossa aula ao vivo é de ciências. Hoje é dia 6/8/2020. Estamos na nossa primeira aula e o tema é alimentação saudável. Essa é a nossa rotina, relembrando grupos alimentares, obras de William Kaas, exercitando a alimentação saudável, recomendações para uma alimentação adequada e saudável, praticando o que aprendeu. Alimentos que devemos evitar, tirinha da Turma da Mônica. Relembrando, grupos alimentares. Vamos lá, hein? Relembrando, grupos alimentares. Os alimentos são classificados em 3 grupos. Alimentos energéticos são ricos em carboidratos e lipídios, nutrientes que repõem a energia do nosso corpo. Grupo dos alimentos construtores são ricos em proteínas, nutrientes importantes na construção de nosso corpo. E o grupo dos alimentos reguladores são ricos em vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes regulam o corpo humano. As substâncias chamadas de nutrientes são conhecidas como carboidratos, Esses alimentos estão no grupo dos alimentos energéticos. Lipídios, que também está no grupo dos alimentos energéticos. Proteínas, os alimentos estão no grupo dos alimentos construtores. E vitaminas e sais minerais, grupo dos alimentos reguladores. Tia Camila colocou para vocês uma imagem de alguns alimentos, que fazem parte do grupo dos alimentos energéticos, carboidratos. Alimentos ricos em lipídios, gorduras. Essa imagem representa alguns alimentos, ricos em proteínas. E a última imagem são alimentos que possuem vitaminas e sais minerais. Obras de William Kaas. Estão lembrando de um fotógrafo que vimos na nossa apostila, que utiliza alimentos em suas fotografias? Tia Camila trouxe mais 2 obras para vocês conhecerem, Tentem identificar os alimentos que o fotógrafo utilizou para compor suas fotografias. Vamos juntos, Nesta primeira fotografia. Qual é o alimento? Ovo, né? E na segunda, ele usou sal grosso, cebola, a ponte é um biscoitinho e a água, está parecendo um ketchup, né? Isso. Uma alimentação saudável deve fazer parte do nosso dia a dia. É fundamental mantermos uma alimentação adequada com o consumo de frutas, verduras, grãos e demais alimentos, que nos fazem bem. Então, é uma dica muito importante, hein? Uma alimentação saudável e adequada, é rica em frutas, verduras, grãos e demais alimentos que nos fazem bem.
Lê as questões e responda. Primeira, para você, o que são alimentos saudáveis? Vamos refletir um pouquinho? Alimentos saudáveis. Tia Camila trouxe uma sugestão de resposta, ó. Alimentos in natura, aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, perdão, e adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Então, ó, alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais. Sem muita gordura, sem muito sal, muito açúcar. Que alimentos você considera saudável? Pense um pouquinho. Para você, o que é um alimento saudável? Sugestão de resposta, ó, folhas, frutos, ovos e leite. Que alimentos não são saudáveis? Muitos, né? Ó, sugestão de resposta: comer em excesso doces, chocolates, sorvetes, refrigerantes, chicletes, frituras e alimentos gordurosos. Às vezes sentimos vontade, né, de comer uma batatinha frita, mas atenção, em excesso faz muito mal. Qual é a importância da mastigação? Por que é importante mastigarmos os alimentos? Sugestão de resposta, ó. A trituração feita pelos dentes reduz os alimentos em pedaços menores, o que transforma a digestão em processo mais rápido e saudável. Então, ó, é muito importante mastigar bem antes de engolir. Veja a seguir algumas recomendações para uma alimentação adequada e saudável. Primeira recomendação, ó, dê preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, castanhas, leite, feijão, arroz, milho e etc. Quanto mais variados forem, melhor. Segunda recomendação, ó, evite o consumo de alimentos ultraprocessados. São aqueles alimentos produzidos com a adição de muitos ingredientes, como biscoitos recheados, refrigerantes e sorvetes. Então, ó, evite o consumo. Recomendação de número 3. Faça suas refeições em horário semelhante, todos os dias. Coma devagar e, se possível, na companhia de familiares e amigos. Recomendação de número 4. Limite o consumo de alimentos processados, como conservas de legumes, pães e queijos. Recomendação de número 5. Óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser usados em pequenas quantidades na preparação dos alimentos. Recomendação de número 6.
É importante comer em ambientes apropriados, locais limpos e tranquilos, sem a presença de celulares e aparelhos de televisão ligados. Recomendação de número 7, ó. O consumo de água é essencial. Ele pode variar conforme a idade e o peso da pessoa. A sede já é um sinal de desidratação. Hidrate-se constantemente. Tia Camila leu para vocês na nossa outra aula de ciências que a água é um líquido muito importante. Não podemos esquecer, né? Tem gente que usa aplicativo para lembrar de beber água, outros deixam uma garrafa perto para quando olhar para a garrafa saber que precisa beber água. Então é importante consumir água, ok? De acordo com a idade, ó, e o peso, pode variar a quantidade desse líquido por dia. Então, pesquise para saber qual é a quantidade mínima de água que você pode beber durante o dia. Água não faz mal, né? Beber água é essencial. Faz muito bem beber água. Avalie os alimentos antes de consumi-los. Tenha autocontrole. Aquele alimento pode parecer apetitoso, mas será que fará bem à saúde? Então, ó, depois dessas recomendações que a tia Camila leu para vocês, fica essa dica aí muito importante. Avalie os alimentos antes de consumi-los. Tenha autocontrole. Aquele alimento pode parecer apetitoso, perdão, mas será que fará bem à saúde? Como a tia Camila leu para vocês, comer alguns alimentos em excesso faz muito mal, né? Marque com X a alternativa correta. Uma alimentação variada é importante para o bom funcionamento de nosso organismo. A professora da turma 503 escolheu um cardápio organizado pelos alunos para elaboração de um cartaz sobre nutrição saudável. Qual o cardápio escolhido? Primeiro, macarrão, salada, refrigerante e sorvete. Será que foi esse? Segundo, pizza, refrigerante e gelatina. Terceiro, cachorro-quente, refrigerante e brigadeiro. E o último, ó, arroz, feijão, carne, purê de batata e fruta. Das 4 opções que a tia Camila leu, qual dessas é a mais saudável? Vamos pensar, hein? Primeira opção, macarrão, salada, refrigerante e sorvete. Segunda, pizza, refrigerante e gelatina. Terceira, cachorro-quente, refrigerante e brigadeiro. E a última, arroz, feijão, carne, purê de batata e fruta. E aí? Qual das opções a professora escolheu? Isso, a última, né? Arroz, feijão, carne, purê de batata e fruta. E agora, ó, temos uma tirinha da turma da Mônica. Ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É mesmo? Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. E aí, ó, último quadrinho. Ué, cadê o meu pedaço de pizza? Acompanha aí, ó, as imagens. Na primeira, ó,
No primeiro quadrinho, Mônica e Magali estão conversando e as duas estão com um pedaço de pizza na mão. No segundo, quadrinho, Mônica bobeou, fechou os olhos, e no terceiro, Magali comeu o pedaço de pizza dela e o pedaço de pizza da Mônica. Mantenha seu peso dentro de limites saudáveis. Tia Camila conversou com vocês que não adianta pensar só na qualidade do alimento, né? Precisamos também refletir sobre a quantidade que estamos comendo. Precisamos escolher alimentos saudáveis, né? Mas também precisamos ficar de olho na quantidade que estamos comendo. Fim da nossa primeira aula. Essa foi a nossa primeira aula, conversando um pouquinho sobre a importância da alimentação saudável. Vimos os nutrientes, né? O grupo dos alimentos e também vimos a importância de escolher o alimento adequado para a nossa alimentação.